Dia, bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais um dia, mais um dia. Hoje é quarta-feira, quinta-feira. Bom dia, bom dia! 24 de outubro, aniversário do meu filhote, né? Hoje 16 anos, o que tá fazendo? Ah, que legal. Vamos lá. Inteligência emocional te dá comunicação assertiva. Bom dia! A gente tá falando sobre... eu tô te provocando, na verdade, desde o início da semana, te questionando sobre se você é bom ouvinte, se você acredita que você é bom ouvinte. Pasme, a gente não é bom ouvinte. É um músculo que nós temos que desenvolver todos os dias, assim como a inteligência emocional. Eu quero te perguntar, quero te desafiar se você já parou para pensar sobre o índice da sua inteligência emocional, o quanto que você é emocionalmente inteligente para fazer negócio, para fazer liderança e para desenvolver essas habilidades de inteligência emocional na comunicação assertiva. A comunicação assertiva, ela te traz vendas e te traz influência no mercado, inclusive boas estratégias de network, enfim, se você desenvolve a escuta ativa, se você tem resiliência e por aí vai. Se você resgatar as últimas 3 transmissões, mais ou menos, você vai ver que a gente está falando muito de comportamento. Então, escuta ativa, comunicação ativa, ela tem a ver com comportamento, tá? E aí, nossa, tá vindo um temporal, acho que tá piscando aqui a luz no escritório. Vamos lá, vamos dar sequência. O que acontece, tá? A gente tem que demonstrar. Eu quero te perguntar, pra gente refletir, continuar essa reflexão, se você é bom ouvinte, se você tem inteligência emocional, se você faz comunicação assertiva, se você, logo, por consequente, pensa nos gatilhos mentais de persuasão, se por consequentemente você trabalha as suas habilidades de rapport, ou seja, conexão com o cliente para vender e para liderar, quero que você avalie de 1 a 10 o quanto você procura mostrar serenidade nas suas conversas. Você mantém a calma e a paciência nas suas conversas, não é fácil. A gente vai se desenvolvendo todos os dias. Chega um nível da nossa vida que a gente põe a mão na consciência de gritar, não chega a lugar nenhum, muito menos numa relação com o chefe, com clientes, com fornecedores, enfim, né? Então, de 1 a 10, o quanto que você demonstra a sua serenidade falando devagar com as pessoas, né? Isso é extremamente importante, né? Ontem a gente aprofundou muito na questão de prestar atenção nas pessoas para desenvolver a escutativa. E eu te contei um segredo, tá? E é um segredo que nós, comunicadores aqui, a gente utiliza muito também no treinamento de vendas, que é o cliente, ele sempre fala aquilo que ele quer escutar. Então, se você desenvolve essa habilidade de ser bom ouvinte, você sempre vai devolver uma fala, uma afirmação com base no que o seu cliente falou primeiro. E ele vai entender no subconsciente dele que você conhece ele, que você sabe das dores dele, que você sabe dos sonhos dele. Tudo isso que eu estou trazendo são técnicas que a gente vai mesclando e comentando de tudo que nós trabalhamos nas nossas mentorias, mas hoje eu estou fazendo um apanhado, continuo fazendo um apanhado e hoje a gente encerra. Já faz 3 dias que eu estou fazendo uma reflexões comentadas a partir do livro da Kátia Luisari, né? Da Kátia Luisari, ela que é uma professora na arte da comunicação empresarial eficaz, né? Bom dia, Mari maravilhosa! Mari esteve com a gente lá na CIS, né? Uma baita de uma guerreira, pensamento positivo é com ela. Eu quero que você siga Unidos pela Mari, né? Ela que enfrenta aí há 5 anos um tratamento de câncer muito forte, que envolve muita questão financeira. Então você tem que ajudar aí, tá, gente? Entra lá, faça sua parte. Além de conscientizar, a gente tá na luta do Outubro Rosa, né? Não que a gente não vá falar também do Novembro Azul, mas nós mulheres aqui, a gente tem um pouquinho de peso a mais nessa questão da conscientização do Outubro Rosa, né? É o ano inteiro, mas esse mês a gente reflete um pouco mais sobre isso. Mas voltando ao tema da comunicação assertiva, olha só, você acha que você é bom ouvinte? Não é. Quer ver? Deixa eu te desafiar. Vou te fazer mais um desafio aqui com base nas teorias da Kátia que estou comentando aqui contigo, tá? De quanto tempo, frequentemente, raramente, ou às vezes, você olha no relógio quando tá falando com alguém? Me conta, né? Me conta. Ou começa a organizar os papéis em cima da mesa. Eu sofro da síndrome do quero fazer tudo ao mesmo tempo. Né? A gente que é mãe, a gente tem milhões de coisas para fazer, a gente faz isso, né? A gente quer dar conta no dia
das situações e acaba se atropelando. E você, né? Agora a gente tem que ter, a gente tem que controlar com o quê? Com inteligência emocional. A inteligência emocional, ela é tudo na arte da comunicação. Só que a comunicação é o que te dá influência de mercado. A comunicação assertiva, de novo, já falei isso ontem, é o que faz você prosperar ou regredir. É a fala e a escuta que faz os seus pensamentos se organizarem, porque a gente tem um diálogo tanto externo quanto interno. Então é a fala, é a escuta, é essa organização que faz a gente prosperar, a calma, a inteligência emocional, a resiliência, a paciência, e percebe que tá tudo escrito lá nos Provérbios de Salomão, né? Então se você tem dúvidas, né, se a gente está falando de PNL, programação neurolinguística, a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando de tudo voltado para uma coisa só. Controle a sua fala escutando mais. O sábio é aquele que escuta, tá? E é aquele que barra em você qualquer tipo de fofoca. Enfim, a gente também está comentando sobre isso já há bastante tempo. Agora, eu tô trazendo os conceitos da Kátia, que são práticos, né? São teóricos. E ela diz o seguinte, tá? Que mesmo discordando de um assunto, quando eu estou falando com alguém, eu tenho que procurar manter uma postura acessível. E aí a gente pode começar a refletir, né? Não é comum eu estar em ambientes e eu discordar e eu querer impor a minha opinião. Aí lembra do que eu falei ontem da pirâmide da comunicação que a gente trabalhou na transmissão de ontem? A nossa postura de acessibilidade, ela não tem que ser sobre competir quem é que tá certo. Ela tem que ser sobre construir um legado, uma educação, né? Um desenvolvimento humano, um desenvolvimento social. Então, a visão do outro é uma visão de múltiplas verdades também. A visão do outro, ela é válida. Se não fosse verdadeira, a pessoa não teria. Então, do ângulo da pessoa, ela enxerga aquela verdade, tá tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que absorver, eu não posso julgar, porque o não julgamento é libertador, e eu vou contribuir. Concordo contigo por isso, penso que vou buscar entender, compreender mais, né? Então, você vai aí construindo a narrativa. Essa construção que faz a sociedade se desenvolver. E a gente tem que ter muita calma para lidar não só com o cliente, não só com o chefe, não só com um colega de trabalho que daqui a pouco tá querendo te dar uma rasteira e você sabe. A transparência e a verdade tá dentro da academia do marketing, da comunicação eficaz, tá? Transparência e verdade. Eu penso que... Lembra da comunicação não violenta, CNV? A fórmula da comunicação violenta, da CNV, comunicação não violenta. Eu tenho um fato, eu apresento esse fato, falo a respeito do meu sentimento sobre esse fato e depois eu faço um pedido. Né? Então, e quando eu junto isso com o feedback sanduíche, então melhor ainda, né? Que eu elogio a pessoa, eu primeiro elogio a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Você tem sido um ótimo parceiro, você tem sido um ótimo colega, né? Sanduíche, né? Positividade. Depois você vem com a situação que é a CNV no meio e completa com mais um elogio pra pessoa, tá? Então, quando você une as duas técnicas, eu nunca vi ninguém falando sobre isso, tá? Mas mas na minha prática de 20 anos na comunicação, quando você une as duas técnicas, você arrasa. Bom dia, você arrasa, tá? Então, presta atenção, olha só, a comunicação assertiva que funciona sempre. Você ganha o jogo quando você emite essa fórmula. Tanto com seu chefe quanto seu cliente, qualquer situação, né? Na sua família, né? Lembra que a gente vive na arte da negociação, tá? A gente vive na arte da negociação em tudo que a gente faz. Como é que eu ganho o jogo na negociação? Sempre. CNV com feedback sanduíche, tá? Presta atenção, olha só. O cara fez uma coisa que você não gostou. Aconteceu uma situação que você não gostou. E você não tá legal, vai dar uma discussão ali, o que você faz? Tudo bom, olha só, esse nosso projeto é próspero, né? A tua intenção é positiva, eu percebo o Deus que você é, eu percebo a pessoa maravilhosa que é, né? Aconteceu isso, isso e isso. Diante dessa situação, eu me sinto assim, assado. Para que o nosso propósito maior siga em vigor, eu te peço que você isso. Esse eu te peço, não atrase o prazo, cumpra com responsabilidade, reveja seus compromissos, qualquer coisa. Eu te peço isso. Lembrando que, aí finaliza com o feedback sanduíche, que é a positividade, né? Lembrando que tem tudo para dar certo no nosso projeto, lembrando que você tem qualidades maravilhosas que eu adoro, então não quero que você fique chateado, né? Lembrando que amanhã a gente tem um aniversário e vai estar tudo bem, qualquer coisa, tá? Então, assim, a gente vai sempre... fato, sentimento, pedido, tá? E elogiando a pessoa início e no final. Pronto.
você desmonta, não tem como a pessoa ser agressivo diante de uma fala assim. Então, isso é uma técnica que já vem sendo estudada há muito tempo na academia, mas que, na verdade, quem tem um filho do amor, quem tem a resiliência, quem tem a inteligência emocional florada, tira de letra. Porém, só Budas, né, tiram de letra essas coisas todos os dias. A gente sabe, nós não somos santos, estamos aqui na Terra. Então, eu quero te convidar a todos os dias treinar essa habilidade da arte de escutar e falar de uma forma adequada. É difícil? É difícil. Não é fácil? Não é fácil. Só que é assim que fazem as lideranças. Assim que a gente influencia o mercado. Assim que a gente influencia as pessoas. E é só assim, tá? No meio disso, a gente pode botar gatilhos mentais, empatia, reciprocidade, autoridade, né? Mas o cerne da questão todo é este. Então, mesmo discordando de um assunto, né, procure manter uma postura acessível. É o que diz a Kátia aqui em outras linhas, né? Então, percebe que eu estou comentando, dando voltas aqui em outras teorias para que a gente possa trazer na prática esses conceitos. Que mais que a Kátia fala para nós, né? Que ela nos faz a gente refletir, dar um sacode, nos questionando. Você é bom ouvinte? Se eu não sou bom ouvinte, eu não sou líder, tá? Então, tenha paciência. Ela pergunta, frequentemente, raramente ou sempre, você tem paciência o suficiente para não completar as frases e dar a conclusão do outro. Gente, eu faço muito isso sem querer. E olha que eu estudo isso há 20 anos, tá? E eu faço isso muito sem querer. Então, a pessoa tá falando e você já sabe qual é o fim. E nos programas a gente tem tempo, né? Então, às vezes, você percebe que a pessoa tá desenrolando e você sabe, você já tem filho, você sabe que a pessoa ela não vai finalizar o raciocínio dela em tempo hábil, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar como é que a gente corta? Acelerando o processo do raciocínio dela. Então, ela tá falando alguma coisa e tu interfere e fala assim, é verdade, inclusive isso e isso, concordo, mas agora vamos deixar um recado, você interrompe. Isso, do ponto de vista prático do jornalista, às vezes é necessário, mas a gente tem que tentar evitar, tá, gente? Porque é muito chato e eu sem querer faço muito, tá? Mas a pessoa tá concordando com isso, tá tão empolgado, até é genuíno, né? Tá tão empolgado ali com o que a pessoa tá falando que a gente acaba cortando a pessoa e concluindo antes dele, né? Geralmente quando você tá lidando com pessoas prolixas, isso acontece, né? Mas assim, a gente também tem que saber dosar, né? Então é ter consciência de que a gente não pode cortar o outro, mas a gente também tem que intermediar, dizer, vamos ser mais objetivo que o nosso tempo tá acabando. Então hoje eu brinco assim, né? Hoje eu já sou meio escrachada, não tenho vergonha, então a gente fala assim, né? Fala mais rápido, vamos acelerar, né? Tá tudo certo. Então, o que vale aqui é de novo a inteligência emocional. A inteligência emocional e a coerência sobre o que de fato convém ou não convém, né? Tudo é sobre bom senso. No final das contas, tudo é sobre bom senso. Vê se você concorda ou não, tá? O que mais que a Kátia nos alerta que a gente faz são os erros comuns, né? Nosso dia a dia, que fazem com que a gente não seja bom ouvinte, logo não faça uma comunicação assertiva, logo não influencie o mercado. Ela nos questiona assim, você percebe, faz de conta que você percebe que a pessoa está se sentindo numa situação delicada, né? O que você faz? Você procura deixá-la à vontade, né? Frequentemente, às vezes, ou raramente, né? Ou sempre, né? Sempre, frequentemente. Então, assim, é uma reflexão. Será que eu faço isso? Será que eu percebo quando o outro está descolado, né? E eu vou ajudá-lo? Então, as técnicas de rapport são excelentes para isso. Às vezes, quando a gente está num programa, numa entrevista, tu vê que a pessoa está muito tensa, né? Nervosa mesmo. Aí a pessoa senta assim, nervosa, aí a gente faz a técnica de rapport para deixar a pessoa confortável no ambiente seguro. O que a gente faz? A pessoa senta assim, né? Sei lá, ela cruza os braços, você cruza os braços também. A pessoa tá falando acelerado, você começa falando acelerado. E aí, passado alguns minutos, ela começa a entrar na tua energia e aí tu começa a descontrair, ela começa a descontrair também. Então é o espelhamento, tá, gente? O espelhamento na arte da comunicação. Quando você percebe que a pessoa já está te espelhando, né? Então, primeiro você espelha ela se conecta contigo, e em poucos minutos, às vezes até segundos, tá? Ela já se conectou contigo, e aí você começa a conduzir para o tom certo, né? Para o clima certo, e aí ela começa a te espelhar. Quando você percebe que ela já está te espelhando, então aí você baixou a mão, ela também baixa a mão. Faz esse teste, depois me diz se dá certo, tá? Isso aqui é PNL, Programação Neurolinguística, tá? Na arte da comunicação. Quando a pessoa te espelhou, quando ela devolveu o espelho, o que acontece? Bingo! Significa que a pessoa já está em conexão contigo. Significa que emocionalmente ela já está segura no ambiente que você está ofertando. E aí a probabilidade de você fazer uma venda, a probabilidade de você influenciar é muito melhor. Não é pro mal que a gente usa isso, tá? Embora tem pessoas que façam, né? Não é pro mal, tá? Todos aqueles livros, a arte da guerra, o poder da persuasão, as 48 leis do poder, que falam sobre influência, é pra gente usar para o bem, tá, gente? É pra gente usar
para deixar a outra pessoa confortável, segura, né? E as coisas fluírem como tem que ser. Então, quando eu domino essas técnicas, tudo, eu quero te dizer assim, ó, tudo tem a ver com inteligência emocional. Tudo tem a ver, muito antes de estudar essas coisas, né? Eu sempre naturalmente me preocupei em deixar as pessoas. Então, essas coisas sempre foram naturais pra mim, né? Por isso que eu acabei nesse segmento, né? Porque pra mim é um dom, de verdade. Mas a gente tem que, ainda assim, todo dia estar estudando, porque às vezes passa, né? E a gente tem que se desenvolver, como tudo na vida, 1% mais todos os dias, melhor. Então, ela pergunta pra nós também, né? Se a gente tenta compreender os sentimentos dos outros, agradecendo a confiança compartilhada ali, né? Então, no programa de TV a gente faz muito isso, né? A pessoa tá ali doando seu tempo, deixando um legado, deixando conhecimento. Então, você tem que entender que, por mais que você não concorde com a pessoa que você está conversando, que seja o seu cônjuge, que seja um filho, ele tá dando o tempo dele ali para você. E o tempo é tudo, é o bem mais precioso que a gente tem, é o tempo mais caro, se é que tem como pagar, não tem. O tempo é algo precioso. Então, só pode a pessoa estar parando 1 minuto para falar contigo, você já tem que honrá-lo, você já tem que respeitá-lo, ainda que você não concorde. Né? E a questão fica, será que a gente tem consciência disso? Será que a gente tem consciência? E respeitar o tempo também é não ser prolixo, esse é o objetivo na comunicação, tá, gente? Por quê? Porque o tempo é dinheiro, né? Vê se faz sentido pra ti. Bom dia, maninho. Nosso treinador aqui de 2 irmãos, maravilhoso. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, tá. Então, pra gente já começar a se encaminhar pro encerramento, olha só. Quando o interlocutor, tá? Ele enfatiza alguns pontos que parecem serem importantes pra ele, ou seja, quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá mostrando alguns pontos que pra ele são importantes, tá? Você usa gestos pra dizer assim, tô compreendendo, tô te acompanhando, tá ok? Quero saber se você costuma fazer isso, tá? Ou se você fica fazendo cara feia, né? Então, o né, eu uso muito né, um cacoete, chega a ser um cacoete. É uma forma de dizer né, sim. Você vai ver muito nas entrevistas as pessoas falando, dizer, eu quero fazer um corte, e eu não consigo porque eu acabo, no meio da fala da pessoa, eu falo, sim, entendo. Pois é, na verdade, no momento, esses gestos, eles dão afirmação pra pessoa e dão segurança pra pessoa, no sentido, ok, tô te acompanhando, né? Isso tem tudo a ver com escutativa, mas não é tão, a gente tem que regular, não vai, eu uso muito, né, gente? Todo mundo tem cacoete, tá? Todo mundo tem cacoete. Eu faço 20 anos que eu faço, e eu te digo que todo mundo tem cacoete. Por isso que depois de cada vídeo, é legal a gente fazer a roda da oratória, né? Então, analisar o quê? Analisar nossos cacoetes, analisar nossa postura, analisar nosso tom de voz, analisar nossa dicção, os cacoetes, eles sempre aparecem alguma coisa que a gente tem que melhorar. Então, de 1 a 10, aí, quanto que você tá nesses itens, né? É legal, é interessante a gente gravar, falar na frente do espelho e avaliando se estou falando devagar, se estou falando alto, se eu estou falando o tom de voz, modular a voz, tem tudo a ver com a mensagem que eu quero passar e pro ambiente que eu quero passar. Tudo isso é comunicação assertiva e o conjunto dessas coisas que a gente está falando aqui é o que faz a influência e a liderança acontecer, tá, gente? Então, pra gente encerrar hoje, a última reflexão que a Kátia nos traz, tá? Que eu tô comentando aqui, o livro dela, é se você presta atenção no tom de voz, tá? E nas inflexões do outro, para tentar entender melhor os sentimentos dele. Então, as pessoas, ela sempre, se a pessoa é mais tímida, você percebe na voz. Se a pessoa é mais autoritária, é mais forte, você percebe na voz, né? Não é à toa, existem pesquisas que comprovam lá nos Estados Unidos que políticos com vozes mais firmes, eles tendem a ganhar mais eleições, tá? Então, o que acontece? A gente já fez algumas lives aqui falando sobre como se tornar bom palestrante, enfim, e a gente fala sobre isso muito, a gente estuda muito sobre isso. Quando você quer, né, para não deixar a plateia, por exemplo, cansada, você muda a modulação da voz, a intensidade, o volume da voz. Então, dependendo de como a pessoa está conversando com você, no tom da voz, na velocidade, você sabe se ela está com pressa, você sabe se ela está com raiva, você sabe se ela está triste, é nítido isso. Usa isso a teu favor, usa isso ao teu favor. Hoje, a partir de hoje, quando você estiver conversando com alguém, pelo tom de voz, começa a observar pelo tom de voz. A gente já tem isso no feeling, né? Mas vamos observar nos próximos dias com consciência, para você, a partir do tom de voz da pessoa e da postura da pessoa, você já respeitá-la, né? E se enquadrá-la. Às vezes você tem que conversar com uma pessoa que está muito cansada, isso baixa a nossa energia, então a gente dá uma baixa ali, só para fazer o rapport, a conexão, que era o que eu estava falando antes, depois você traz ela para energia mais positiva, né? Então você consegue, olha só, olha a responsabilidade que você, enquanto liderança e influência, tem. Você consegue modular a energia da pessoa a partir dessa compreensão e da conexão que você faz com ela. Logo, se uma pessoa está em depressão, enfim, você consegue trazer ela para uma realidade de mais positividade, compreendendo através da fala dela e da sua fala essa energia que você tem que adequar ao ambiente.
Então isso é muito forte, gente. Quem domina isso tem total influência no negócio. Tem total influência sobre os clientes, sobre os parceiros de negócio, sobre os chefes, sobre os liderados, né? Então, influenciar mercado, influenciar pessoas é dominar a arte da comunicação com base na inteligência emocional, porque tudo parte da inteligência emocional, tudo parte de resiliência, tudo parte de empatia, tudo parte de compromisso que eu tenho em deixar a pessoa com quem eu estou falando à vontade e seguro no ambiente que eu estou. Dito tudo isso, quero saber se faz sentido para você. Aqui a gente fala todo dia 7h37 com insights, enfim, estratégias de como a gente usa marketing, como a gente usa a comunicação, né? Marketing é um pedacinho da comunicação, a comunicação empresarial é um pedacinho da comunicação, o jornalismo, rede social, tudo é um pedacinho de uma comunicação, tá? Então, tudo parte da comunicação eficaz. Dito tudo isto, eu quero te desejar um excelente dia, né? Te convidando para voltar aqui amanhã, que amanhã a gente tem mais insights de marketing. Às vezes eu falo sobre técnicas, às vezes eu falo sobre comportamento. Tudo é sobre, no final das contas, posicionamento. Posicionamento, branding, tudo é sobre marketing pessoal, a energia que eu emito e que eu quero que as pessoas e o mercado percebam de mim, tá? No final é tudo sobre isso, que é a base de tudo, tá, gente? Dito isso, te desejo uma excelente quinta-feira e amanhã a gente volta com mais 7h37. Faça um excepcional dia. Até amanhã.